Beleza, nobres? Continuando então aqui a nossa brincadeira, né? Então nós estamos aqui nessa série criando o nosso CRUD, tá? Se você está chegando agora no vídeo, então por favor acesse a nossa série completa, né? A playlist de como criar um CRUD com Node.js. Então é muito mais do que isso, na verdade, né? Nós estamos aí desde o começo aprendendo o básico sobre API, requisições. Fizemos um CRUD com um arrayzinho básico, agora estamos mexendo com banco de dados, então ele acaba sendo além do que o CRUD, tá bom? Mas nesse ponto do código, nós estamos aí criando agora uma camada, né? Uma classe usuário repository Mongo, que é responsável em persistir os dados do usuário, vindo ali do front-end, e persistir isso num banco de dados MongoDB. Então nós fizemos aí no último vídeo, na última aula, a construção dessa classe, e foi um pouco custoso, né? Um pouco longo o vídeo, e nessa aula agora nós vamos estar apenas implementando um método, tá? Só o buscar todos, para simplificar aqui, e aí nós vamos seguindo os outros vídeos, pelo menos um para cada, tá bom? Então buscar todos é muito simples, né? Nós queremos fazer apenas uma busca no banco, trazendo todos os dados da forma mais simples possível. Então vamos abrir aqui o site do Mongoose, né, que é a biblioteca que nós estamos utilizando para fazer essa tarefa para nós. Isso, estamos aqui com o Mongoose aberto. Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação, tá? Onde que nós estamos aí, tá? Desculpa, não falei aqui, né? Clica no Quick Start Guide. E vamos dar uma olhadinha aqui nas buscas, nas consultas, né? Então vamos aqui na parte de Queries, tá? Que são as nossas consultas, e podemos ver aqui que nós temos aí o nosso objeto model, né? Nossa classe model, ela tem muitos métodos aí estáticos disponíveis para fazer essas consultas. Ele até fala aqui que, né, o Mongoose ele provê para nós, ele fornece para a gente uma série de functions, né, para CRUD operations, ou seja, tudo aquilo que nós estamos fazendo, tá? Então vamos aqui olhar aqui a opção Find, tá? Que é o mais simples de todos, que nós estamos buscando agora, e aqui ele traz para a gente uma série de exemplos para trabalhar com isso, tá? Então ele vai mostrando aqui vários exemplos de como que eu opero o Find, mas basicamente é o seguinte: nós temos aqui o nome do model, que nós temos o nosso model, né? Que é o nosso usuário, tá? Opa, tô dando um Ctrl mais aqui só para visualizar melhor, tá? Depois de uma certa idade a gente começa a ficar precisando desses recursos de zoom, né? Então deixa eu dar mais um zoom aqui, mais um zoomzão. Acho que você deve estar vendo bem, né? Eu que estou meio cegueta. Então olhando aqui, nós temos aqui o model.find, tá? E aqui nós passamos como parâmetro aqui um critério de busca, tá vendo? Então ele está procurando aqui alguém que é named John, né? At least 18. Então nesse caso aqui ele está procurando um cara chamado João que tenha pelo menos 18 anos, né? Então que aqui que é o greater than, tá? Or equals, né? Ou seja, que seja pelo menos maior ou igual a 18, tá? E aqui tem vários critérios que nós podemos estar utilizando. Se nós não passarmos esse critério de busca, esse filtro, nós obtemos todos os resultados, tá? Então para esse caso agora, para esse momento, vamos fazer o buscar todos. Então como seria o buscar todos, tá? Então nós temos um model, esse model é o nosso model ali, tá? É esse myModel, tá? Então aqui o nosso objeto ele é tratado como this.model, certo? Colocando aqui this.model no nosso buscar todos, seria this.model.find. Esse aqui seria o raciocínio mais intuitivo, e um objeto sem passar parâmetro, tá? Seria assim o raciocínio mais intuitivo possível. Então será que se nós fizermos isso, olha só, buscar todos, né? Eu vou dar aqui um return, seria o que eu quero retornar, né? Olha lá, return, e this.model.find. Então isso aqui seria o primeiro pensamento, né? Então vamos subir a nossa API, vamos rodar aqui nosso código e ver o que acontece, tá? Então npm run dev, levantando a nossa API, abrindo o nosso Postman, olha lá, está rodando com sucesso. Aparentemente não temos nenhum erro de sintaxe do código. Eu abri aqui agora o Postman, né, que é o que eu estou usando, meu client aqui de requests HTTP, e vou aqui na opção get, que já estava funcionando para quando nós estávamos usando o array, né? Então vou usar a mesma rota get, pedindo o usuário, e fiz a requisição, e nós tivemos um error, tá? Type error, converting circular structure to JSON.
Ok, esse problema, pessoal, que normalmente é quando ele começa a fazer uma conversão de JSON em um objeto e ele encontra uma certa recursividade, um loop infinito, né, que ele fala aqui que é uma conversão circular, de uma estrutura circular para JSON, ou seja, ele não acha fim, ele fica perdido dentro do objeto que ele está tentando converter em JSON, algo assim. Deixa eu tentar fazer um rascunho aqui, pensar num exemplo, só para te mostrar a ideia, tá? Não é um exemplo perfeito, mas só para te mostrar a ideia desse problema circular. Imagina que você tem aqui, por exemplo, um objeto pessoa, né? Ele tem lá o nome dele, vamos pôr assim, nome, aí eu vou pôr aqui João, certo? Pus o João aqui. Aí você vem aqui e coloca assim a propriedade, vamos chamar esse cara aqui de P, tá? P de pessoa, tá certo? Aí eu venho aqui e coloco assim, por exemplo, amigo, uma propriedade amigo do João. E aqui eu tenho que colocar uma propriedade que seria o amigo do João. Ele fala, eu sou o meu amigo. O João é amigo dele mesmo. Então ficou assim, tá vendo? É um evento, é um exemplo besta que eu criei aqui, mas assim, é só para te explicar qual que é a ideia do circular. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu criei um objeto e dentro dele eu tenho um atributo que se refere a ele mesmo. Então, na hora de converter esse cara aqui é um objeto JavaScript. Na hora de converter isso aqui para JSON, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar fazer assim, eu vou colocar nome, né? Nome, vai tentar fazer isso aqui, ó, nome, aí João, assim, essa é a versão JSON dele, certo? Aí o P, aí ele vai olhar quem que é o P, vai ver a estrutura do objeto P e vai falar, bom, P é esse cara aqui, ó. O P é o quê? Um outro cara, né? Esse P agora passa a ser um outro cara, que também tem nome, que se chama João. E que tem um P também, opa, vírgula, tá aqui uma vírgula, e que também tem um P que é o nome, que se chama João, que também tem um P que é, e assim sucessivamente, ele ficou preso dentro desse P. Ele ficou infinitamente fazendo um loop circular aqui dentro, por isso que fala circular exemplo, tá? Então eu criei um exemplo muito estúpido aqui, mas é só para você ter uma ideia. Mas aí você fala, bom, no meu usuário, no nosso usuário, nós não temos esse problema. Se você olhar aqui, tanto no domain como no model, né, nós não temos nenhuma propriedade que faz vínculo para ela mesma. Então tá, então quando isso acontece normalmente aqui na construção da API, isso indica para nós que se você está tendo esse problema circular e você não usou isso dentro da sua estrutura, você não tem um relacionamento circular dentro da sua estrutura do modelo, tá? Ou do domain, você não tem isso, então, poxa, então por que está gerando isso? Então já vem aqui um indício do que aquela função está retornando não é o objeto esperado, você não está recebendo ali um usuário de presente. Você falou, ó, eu quero aqui, né, eu gostaria de ter aqui uma lista de usuários, então possivelmente esse cara aqui não é uma lista de usuários, por isso que ele deve ter ser algum objeto que não é uma lista de usuários, e de fato esse objeto tem propriedades recursivas, tá? Autorrelacionamentos, tá? O que impede de fazer uma conversão JSON nesse formato, tem que fazer um outro tratamento para isso. Então o que pode estar acontecendo? Primeira coisa, esse método find, olhando na documentação, tá, que nós vimos aqui, o que ele retorna, tá? Então a primeira coisa, temos que entender o que esse cara retorna. Abrindo aqui a documentaçãozinha dele, nós vamos ver o que ele retorna. Olha só, aqui é o model.findById ou model.find, aqui é o returns, tá? O que ele retorna? Então sempre na documentação ele vai te dar essa referência da API, né? Parâmetros, o que nós temos de entrada, né? O que ele espera, o que ele aceita aqui dentro dos parênteses, e o return dele, o que ele volta. Então ele volta para nós o objeto query, tá? Ele não volta para a gente o objeto, já os documentos que existem dentro daquela collection, dessa forma. Tá? Ele faz um find documents, ou seja, ele finds document, ele procura documentos, tá? Faz o filtro certinho, mas o que ele retorna nós temos que entender. Tá, joia? Então, como ele retorna uma query, nós temos que, através dessa query, como ele deu um exemplo aqui, tá? Executar essa query. Certo? Então, com esse exec nós executamos e aí sim, de fato, nós temos um retorno. E aqui o retorno desse exec da query, eu falei, executei essa consulta, eu montei aqui minha consulta, executei, ele me devolve uma promise. Tá? Então, com uma promise na minha mão, eu posso ou acessar os dados, né, esperar essa promise terminar de fazer o trabalho dela, pegar esses dados e passar para outra camada, para a camada de serviço e depois para a camada de rotas, por enquanto não tenho controller. Então, ou eu posso repassar essa promise entre as camadas, a cebola, lembra? Nós estamos fazendo uma cebola? Então, é só isso que a gente precisa entender. Então, eu vou colocar essa var query aqui só para ficar aqui, e essa promise, tá joia? Só para a gente ficar didaticamente falando mais compreensível. Então, não dou um return direto aqui, porque isso aqui é um query, tá? Isso aqui é um query. Tá? Se você quiser ter certeza mesmo, pessoal, eu vou até fazer isso aqui, ó. Você põe um breakpoint aqui,
tá? E vamos fazer um debug. Nessa ferramentinha aqui, dá um run, e vamos fazer um debug aqui, tá? Com esse run ativado aqui, com essa opção de debug, vamos rodar o carinha, tá? Clica aqui no botão. Ele vai abrir dessa forma, para você um painelzinho, deixa aqui quietinho. Abre lá, ele rodou aqui, ele abriu, só que ele abriu outro ambiente, tá? O Debug Console, que é específico para ele, tá? Então eu venho aqui, faço a minha busquinha, paro lá na API, tô aqui na API, ok? Eu tô vendo um arquivo errado, não é esse arquivo que eu quero debugar, é isso aqui, certo? Vou liberar, liberei, estava preso em algum lugar, deixa eu só verificar aqui primeiro. Ok, já estava em uso a porta 3000, tá? Address already in use 3000. Então para isso eu venho aqui no terminal e mato o processo, dou um Ctrl C, mato o processo para não ter ninguém rodando, tá? Volto no meu debug e pressiono playzão aqui, vamos rodar esse cara debugando, fazendo uma depuração, tá? Então vindo aqui no Postman novamente, ele marcou um breakpoint aqui, na verdade eu não quero esse breakpoint aqui, vou até liberar ele, liberei, tá? E vou marcar aqui no buscar todos. Então voltando aqui no nosso Postman, fazendo a consulta, temos o breakpoint parado aqui, tá? Então isso é legal, essa ferramenta aqui vai ajudar muito a gente, tá? E esse watch é muito legal porque ele nos permite visualizar, como diz, né, o watch é assistir, né, o que você quiser em termos de execução do seu debug, tá? Esses painéis que só funcionam no debug. Então vou dar um exemplo do watch. Se eu fizer isso aqui, o que eu vou ter como retorno? Esse cara aqui, eu vou copiar esse cara só para mostrar um pouquinho o uso do watch, tá? Acrescento ele aqui, uma expressão to watch, né? Uma expression to watch. Que expressão que eu quero assistir é essa daqui. Qual que é o return dessa expression? É um model.query. É verdade? É verdade. Essa é a estrutura que é a estrutura do objeto que você está retornando com esse find, tá? Então o que isso quer dizer? Que aquela hora que nós entregamos esse objeto para a camada anterior, então nós fizemos assim, ó, né? O nosso buscar todos, o que ele está fazendo? Meu sonho é apagar isso aqui e criar um novo. Bom, consegui realizar. Então nós fizemos aqui um request, né, para o rota. O rota passou, isso aqui é a camada de rotas, né? Esse dos routes aqui, ele passou para o nosso service. Tá aqui. O nosso service passou para o nosso repository. O nosso repository fez a busca no banco e retornou para nós aqui, através desse find, retornou para a gente o quê? Um model. Perdão. Retornou pra gente model.query, né? Isso que ele retornou pra gente, que é um objeto do Mongoose, tá? Ele retornou isso aqui, certo? Esse cara pra nós. Então, e aí ele devolveu esse model.query lá pro service. Opa, aqui, o service tá mais perto. Devolveu pra ele, tá? Esse aqui é o nosso service, esse aqui é o nosso repository. Ele devolveu pro service e o service devolveu aqui pra rota esse objeto cabuloso, né? E aqui ele tentou fazer um JSON. Ele falou, cara, eu vou devolver isso aqui para o browser em JSON. Ele tentou chamar a operação de JSON. Se você olhar a rota, né, ele tem essa operação, que eu pego o resultado e converto para JSON. Só que quem que está tentando converter para JSON é o nosso model.query, que é um problema, né? Então ele que é um objeto que não tem o conteúdo que a gente quer exibir. Na verdade ele até tem, mas não é assim que acessa esse conteúdo, tá? E eu só estou fazendo questão de mostrar essas coisas porque é muito comum, né? Aproveitar que já deu esse erro aqui mesmo, estamos fazendo aqui, já vimos esse erro, e já estou mostrando, né? Porque você vai estar sozinho aí, possivelmente você vai estar encontrando esses erros aí, tá? Então, como que debug, como que usa essas ferramentas, né? Como se diz, se der um limão, vamos fazer a limonada, né? Já que deu um pau aqui, vamos aproveitar para aprender a fazer debug, para entender um pouquinho melhor sobre os retornos, tá? Dos objetos aqui no Mongoose. Ok, então, uma vez que nós já entendemos como que observa, como que confirma isso, como que funciona, agora vamos fazer o seguinte, já sei que esse cara é um query, então eu vou mudar a estratégia, vou seguir a documentação, vou dar um stop aqui, tá? Então ao invés de eu retornar, né, de dar um return assim, eu vou fazer o seguinte, ó, vou declarar uma variável, ou uma constante aqui dentro, tá? Que vai se chamar de result, result não, esse aqui vai ser uma query, tá? Que é a nossa consulta, certo? E dessa query, vou criar uma outra constante aqui, que vai ser a minha promise. A promise é a promessa de que tudo vai dar certo, né? É a função que tem o dado, de fato, tá? Então eu venho aqui meu query ponto, executo ela. Ponto exec, como ele mostrou na documentação, só estou lembrando aqui de memória. Pessoal, uma coisa que eu falo para vocês, eu não decoro código, eu não faço questão de decorar código nenhum. Eu deixo a minha memória livre de memorização de código. Lógico, algumas coisinhas de tanta gente fazer, né, você acaba pegando um hábito. Mas eu faço questão de não decorar porque tem tudo na documentação.
Então você lembra, eu não preciso ficar lembrando como que é, eu sempre estou com a documentação aberta, estou olhando aqui, vejo como que faz, tá, leio, se eu esquecer algum conceito, já observo. Isso que é o Dev, você não tem que saber tudo decorado, tá? Então eu faço muito isso, e eu recomendo que você faça também. Que você use mais a sua CPU, né, cerebral, para raciocinar logicamente, saber buscar o que você quer e saber montar o Lego aí, né, que é construir as coisas. E deixa para memorizar, deixa para as documentações armazenarem para você aí os detalhes dos comandos, tá? Então é uma recomendação aí do desenvolvimento, do Dev. Bom, a outra coisa aqui, que agora ele fez essa promise, eu vou espiar esse cara. Deixa eu ver se esse promise dá certo. Eu posso dar um return aqui de cara, vou retornar quero retornar essa promise. Eu estou só deixando essa palavra promise para ficar didático, tá? Você poderia fazer tudo isso aqui numa linha só. A gente até pode fazer isso depois. Mas eu vou deixar assim para ficar didático, tá? Até para você entender o que você está retornando. Bom, só que aí tem um detalhe. Quando eu falo que eu vou retornar uma promise, o que eu tenho que fazer para aceitar essa promise? Vamos com calma, vamos com calma. Vamos rodar esse cara. Vamos rodar esse cara novamente aqui, tá? Dar um play no bicho. Debug attached, vamos lá. Ok, conectado no Mongo. Vamos fazer consulta. Faço o send, caio nele aqui. Vou fazendo step by step, passo a passo. Aqui eu tenho uma query, tá certo? Aqui eu tenho uma promise, olha lá, promise pending, ok, tá certo? E eu retorno a promise. Liberando, vou dar o playzão aqui. Liberei. Ok, então isso quer dizer o quê? Que o meu objeto lá do outro lado, ele recebe uma promise, tá? Como assim? Do outro lado aonde? Esse cara aqui, né? O service. Então se eu falar assim, service, cadê? Service, você está invocando um método do meu usuário repositório Mongo, tá aqui. Esse cara aqui é uma promise. Então se ele der um return nesse cara, na verdade continua sendo uma promise. Então quando ele cai lá no meu front-end, perdão, lá na minha camada de rota, cadê a rota? De rota de usuário, tá aqui, aqui. Quando ele cai aqui, cadê o buscar todos? Aqui, buscar todos. Tá vendo? Quando ele dá um JSON no retorno de uma promise. Isso aqui a gente vai ter que ajustar, tá? Isso aqui é uma promise. Beleza? Ele não tem de fato os dados. Como que eu extraio os dados dessa promise? Vamos fazer só uma brincadeira aqui para separar os bois aqui, tá? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim. Let, tá? Não, um pouco const mesmo. Não vai mudar mesmo, uma vez atribuído. Tá? Const. Vamos colocar assim, usuários. Recebe, é o que eu quero. Eu quero uma lista de usuários, tá? Como que eu extraio? Mas na verdade esse cara aqui passa a ser uma promise, tá? Então esse cara eu venho aqui e mando jogar na tela. É isso que eu quero. Só que eu quero usuários, né? Jessificar os meus usuários, tá? Mas por enquanto a gente não sabe ainda como faz isso. Na verdade já sabe, né? Tem um Vanilão lá, o curso Vanilão, que eu ensinei bastante sobre promise. Eu vou até deixar aqui nos vídeos aqui o acesso, você clica e assiste lá, se você não lembra como funciona isso, tá? A aula não é de promise, tá? Eu só tô ensinando umas coisas a mais aqui de debug, depuração, fazendo você enxergar as camadas, a comunicação entre as camadas, os retornos dos métodos, tá? E falando um pouquinho mais sobre promise de novo. Mas se você quiser saber mais, assiste lá no Vanilão. Tá liberado, vou deixar aqui o vídeo, o link, e aí você se inteira mais desse conteúdo. Então, voltando ali. Vou deixar o meu breakpoint aqui no 10, tá? Na camada de rotas. E vou fazer de novo aqui a minha requisição. Fiz a requisição. Aqui eu vou deixar quieto, que já foi, tá? No repositório. Vou só liberar o cara aqui. E voltei para rotas. E aqui nos usuários, o que eu tenho aqui nos usuários? Passo o mouse aqui. Não estou enxergando. Deixa eu ver se tive algum problema aqui no meu debug. Se eu tiver, eu vou marcar aqui, ó, usuários aqui, not available, usuários. Eu não sei se ele parou aqui ou se ele nem chegou aqui. Deixa eu só verificar aqui. Tá aqui, usuários. Deixa eu só dar um step aqui. Ah, tá, passei para o próximo passo. Teve algum erro interno aqui, na verdade algum problema no meu debug, tá? Me parece que eu tive um problema no debug. Então deixa eu fechar esse cara aqui e fazer de novo. Então, tá, o console log tá meio, nada a ver esse console log aqui. Tá sem parâmetro e deu uma quebrada aqui internamente no console log e a gente acabou não conseguindo visualizar. Vou limpar aqui esse watch, tá? Eu posso remover todas as expressions que tem aqui e subir novamente. Voltando ali, mandando. Chegamos aqui, olha só usuários. Quem é usuários? Deixa eu ver. Deixa eu mandar esse cara aqui mostrar. Usuários. Deixa eu ver.
Deixa eu passar aqui por cima dele. De novo, tô com um problema aqui de novo no meu debug. Tô comendo uma barriguinha aqui, não sei aonde. Deixa eu ver aqui. Passou. Handle request, tal. Ok. Aí, eu tô navegando internamente, vendo as variáveis, tá? Tanta coisa aqui por dentro tá acontecendo. E voltei aqui de novo. Tá, é que eu não tô conseguindo ver o erro. Então, deixa eu melhorar aqui o meu código para que eu consiga ver melhor esse erro, tá? Olha só, eu apenas dei um stop aqui no meu debug e vou dar um restart nele novamente. Talvez é só um problema no launch do debug aqui, tá? Dá um stop no debug, restart novamente, marca o breakpoint aqui na linha 9, vamos marcar dessa vez na linha 9 e vamos ver o que vai acontecer. Ok, parece que agora o debug voltou a funcionar. Só uma questão mesmo da própria IDE. Para, volta novamente. E é isso, agora aparentemente, ok, realmente eu tenho aqui usuários, tá? E aqui eu tenho uma promise. Ou seja, na camada de repository, ele montou, trouxe uma promise, ele passou dessa etapa do query, né? Montou uma promise e foi trafegando ele até aqui a camada de request, tá? Que é as nossas rotas aqui. E uma vez que eu tenho essa promise na minha mão, eu tenho que saber extrair os dados dentro da minha promise. Então, para extrair esses dados, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de colocar no console log aqui, vamos extrair os dados agora da promise, fazendo a seguinte chamada. Existe aí o nosso amigo await, tá? Então, o nosso await, ele fala o seguinte. Ele espera o resultado dessa promise, tá? A gente traz os dados da promise, tá? Ou seja, você não precisa aí implementar aquele processo de encadeamento usando o then, tá? Nós podemos colocar aqui usuários.then, tá? Usuários.then, e aí uma vez carregando os dados, eu pegaria os dados aqui, implementaria uma função de callback aqui para poder extrair os dados, tá? Então esse é o jeito padrão de pegar. Para evitar esse then, tá? Nós podemos simplesmente falar await. Então o await ele torna esse processo mais síncrono, tá? Nesse caso, então ele espera isso aqui terminar para que possa trazer o resultado. Depois ele traz o resultado, aí eu posso imprimir aqui no console log, se eu quiser, ou posso imprimir aqui no meu JSON, tá? Aí temos um pequeno detalhe aqui que a gente vai ter que ajustar no código para funcionar esse await. Então vamos dar Ctrl Z aqui. Vou dar um stop para dar uma zerada em tudo. Não vou fazer o debug, tá? Vou rodar no modo terminal normal, tá? Deixa eu só abrir aqui o npm run dev. Await is only valid in a sync function, tá? Então esse é o ajuste que nós temos que fazer. Então vamos abrir aqui o nosso roteadorzinho, nosso arquivo de rota e vamos modificar. Cadê o nosso buscar aqui? Aqui. Tá, então como eu falei await, então ele precisa da palavra-chave async, tá? Uma sync function. Então a function que está em questão é essa function. É uma arrow function que está aqui dentro respondendo por essa requisição de rota. Então eu ponho o async aqui, tá? Na frente da function. Eu torno essa minha function que é anônima, não tem um nome, mas eu torno essa function async, tá? Para que eu possa ter o await, ok? Rodando, levantando, conectou, faça a busquinha e tchan, 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 tchan. Rapaz, não é que funcionou? Funcionou. Então, não é que deu errado e deu certo. Que método devagarinho, né? Um pequeno método, né? A gente teve que fazer todo esse trampo aí. Na verdade é tudo muito simples, né? É que a gente vai explicando, vai mostrando, vai apresentando os recursos e acaba ficando um pouquinho demorado. Antes de fechar, eu só quero mostrar para vocês mais um carinha aqui que vai ajudar a gente. Antes de tudo, eu vou fazer mais um debug, tá? Só para a gente visualizar como está chegando essa estrutura de objetos usuários aqui. Tá? Aproveitar esse momento aqui que a gente está fazendo essa busca. Deixa eu interromper aqui o processo no Ctrl C, aqui no terminal, e vamos abrir o debug novamente. Abrindo aqui o debug, rodando, abrindo aqui o cara, tal, e vamos só inspecionar como está chegando a estrutura desses usuários aqui. Abrindo, opa, fiz besteira aqui, abrindo o Postman e solicitando a busca. Beleza, então vamos olhar aqui. Perceba o seguinte, olha só como está chegando esse objeto. Ele chegou como uma lista, né? Usuários, um array, você vem aqui na posição 0. Olha como que é esse objeto, tá? Então ele vem vários atributos, doc, uma variável interna, init, local, option. Ele tem bastante dados, inclusive o e-mail, ID, etc. Tá? Então esses dados todos, ele é o objeto que foi, como se diz,
ele foi proxiado, né? Nem existe a palavra, ou seja, ele foi embutido por meio de um padrão de projeto do próprio Mongoose, encapsulado, incluído dentro de um objeto do Mongoose, que contém toda a sua estrutura do Mongoose, com recursos, métodos e funcionalidades específicas do Mongoose. Tá? Em outras palavras, o nosso objeto ele não vem com apenas as nossas propriedades, o nome, né, a senha e etc. Ele vem mais robusto, tá? Com mais poderes. Então, isso tem um custo. Um custo a mais. Então, para esse ponto, a gente só tem que entender que esse objeto ele tem um custo a mais para a gente. Tá? O que é vantajoso, por um lado, né? Porque ele vem com mais poderes e mais métodos, funcionalidades, etc. Mas agora, a nível de exibição apenas dessa lista, nós podemos tornar ele mais enxuto. Tá? Então, como que torna ele mais enxuto? Eu quero apenas trazer aqui as propriedades que me interessam. Eu não quero trazer toda essa estrutura, eu não vou utilizar toda essa estrutura aqui, todos os recursos. Eu nem tenho métodos getters and setters aqui, eu não tenho nem métodos específicos, eu só tenho os dados mesmo. Tá? Então, como que a gente faz? Vamos abrir aqui o site do Mongoose, tá? E tornar nossas queries, né? Queries mais faster, né? Ou seja, mais rápido aí. Mas, então, olha só, como que a gente faz aqui? Existe o tal do Lean, tá? Esse Lean, ele nos permite extrair, enxugar melhor esse objeto, tá? Então eu peço que você dê uma olhada nesse artigo, tá? Só digitar aí Lean, Mongoose, já vai vir aí todo esse tutorial e aí você pode visualizar, tá? Então nesse primeiro momento a gente pode trazer ele mais enxuto. Então em relação a tamanho de objeto, tem até esse exemplo aqui, você pode até fazer esse exemplo depois, testar utilizando esse Object Size Off, tá? Mostrando esse comparativo. E aqui ele mostra o objeto normal, tá? Vindo no formato Document e o seu tamanho, e ele vindo no seu tamanho Lean, né? O seu tamanho enxuto, tá? Magro, só com aquilo que você quer exibir ali, tá bom? Então, só que tem vantagem e desvantagem. Então, esse manual, esse tutorial aqui sobre o Lean, ele passa esses detalhes, tá? Para agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui no nosso... Vou liberar aqui o nosso objeto e vou entrar aqui na camada de persistência, no Service, no Repository, e vou falar para ele executar isso aqui no modo Lean. Então é assim que faz, é um método, né? Eu olhei na documentação como faz. Fala, cara, dá uma enxugada aí nos caras para mim, tá? Não preciso de toda aquela informação não, só quero exibir os dados na tela ali, não vou fazer nada especial, somente isso. Então, no meu caso aqui, vale a pena trazer ele assim. Então, trazendo aqui no debug e rodando o camarada aqui novamente. Rodando. Vamos lá no nosso post, né? Executando novamente. Visualizando no debug, usuários, perceba que ele trouxe de novo um array com 0 objeto, que é só um que tem lá, e aqui perceba que a estrutura do meu objeto já veio mais enxuta, tá? Mais enxugada, não veio com tanta estrutura já definida, pré-definida pelo Mongo. O Mongo pulou essa etapa e me entregou ele mais enxuto, tá? Tem um lado bom e um lado ruim, tá? Mas para esse caso ele valeu a pena fazer isso, tá bom? Ficou mais rápido, mais leve, então agora é só entregar aqui no console e entregar aqui para o nosso front-end, para o nosso Postman. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, tá bom? Já estendi demais de novo esse vídeo para implementar um simples método, mas eu espero ter contribuído aí com bastante informação e que você possa ter entendido bem essa questão da busca. Tem muita coisa para a gente fazer ainda de busca, filtro, etc. Mas isso aqui é um bom começo para o nosso CRUD, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.